Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos nos ficar em pé para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, 23. João 14, 23. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Semana passada nós não estávamos aqui. Estávamos em viagem, eu, Kelly e Geice, estávamos ali em Livramento. Retornamos para a glória do Senhor, foi uma bênção aquele tempo que passamos ali. Foi um tempo muito glorioso na presença do Senhor, dos nossos irmãos em Livramento. E hoje podemos partilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite com a amada igreja. Pastor Marcos está em viagem, essa semana ele chega, quinta-feira já está aqui, mas nós ficamos alegres porque nós podemos compartilhar da palavra do Senhor com os nossos irmãos. E a palavra do Senhor diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos, vamos de novo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. O Senhor e o Pai fará morada em nós, se guardarmos o seu mandamento. Nós estamos em uma jornada de estudos, sobre santidade, e estamos já há 4 estudos sobre santidade, e aqui é uma palavra que também nos remete a isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que ama a Cristo, guarda a sua palavra. E Ele também nos ama quando guardamos a sua palavra. Que possamos nessa noite guardar aquilo que Ele tem falado a nós, guardar os seus mandamentos, nos santificarmos mais, para que Ele faça morada em nós. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na sua casa e podemos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença, elevando as nossas orações. Passamos essa semana de jejum e oração, elevando todas as nossas petições ao Senhor, e nós somos agradecidos porque muitas das nossas petições já foram ouvidas e respondidas pelo Senhor, e nós te somos gratos, Pai, porque até aqui podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos acompanhado, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos conduzido. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos levantar as nossas mãos, podemos entoar louvores ao teu santo nome, e é isso que nós queremos fazer nessa noite, glorificar e exaltar o Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. É porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é o nosso Deus, e nós glorificamos e exaltamos o Senhor, e vamos louvar o Senhor nessa noite com a gratidão no nosso coração, porque o Senhor vive e reina para todo sempre.
Amém, igreja? Vamos tocar um louvor. Hoje, como vocês podem ver, o pastor não está aqui, mas as crianças vão nos ajudar. Primeiro nós vamos tocar um louvor e vamos cantar junto com a igreja, porque Ele vive. Logo após, as crianças vão nos ajudar com 2 canções do cantor cristão. Amém? Pode soltar a canção para a gente cantar junto.
versículos. O Senhor colocou isso no meu coração. Eu tenho pedido algumas direções do Senhor durante esses dias. Eu fiz alguns versículos para vocês. Eu gostaria de te pedir que vocês saiam do seu lugar e venham aqui buscar um versículo para você. Não é nenhum misticismo, não é nada disso. É algo do coração, do meu coração, para o coração de vocês. Venham aqui buscar, aqui na frente, cada um de vocês. Retire aqui um versículo para vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, nós vamos cantar aqui com o Projeto Filia. Grandioso és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Algo do coração. Grandioso és tu. Vamos lá. Eu gostaria que a igreja me ajudasse nessa canção do cantor cristão. E depois que você pegou aí, tem alguns versículos que é específico sobre família, sobre fé, sobre família, sobre fé que eu pedi, sobre saúde e sobre a vida financeira. E depois a gente vai fazer uma oração específica sobre cada coisa. Mas vamos entoar um louvor nesse momento ao Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós queremos ser cheios por esse Espírito, a qual nós cantamos agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos revestir essa noite por esse Espírito. Ó Senhor, venha nos encher mais uma vez, como o Senhor fez ali, quando aqueles homens em obediência ficaram ali até que dos céus foram revestidos pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, para que pudessem proclamar as boas novas do Senhor. Ó Deus, e dali em diante, Senhor, cheios do teu poder, Senhor, cheios do teu poder, fizeram sinais e maravilhas. Que nós venhamos, Senhor, estar sempre em obediência ao Senhor, obediência à tua palavra, em santidade, Senhor, para que sejamos cheios do seu Santo Espírito, revestidos do Senhor, revestidos de uma autoridade que só pode vir do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos revestir nesta noite de um Espírito que só vem da parte do Senhor. Ó Deus, que o nosso louvor seja como dessas crianças, Senhor. Como a tua palavra diz, uma oração sincera, um perfeito louvor, como de uma criança, Senhor. Ó Deus, nos ensina a sermos como criança, que sabe perdoar, que sabe, Senhor, esquecer das coisas que fizeram rapidamente. Glória a Deus. Nos ensina nesta noite a sermos como criança aqui neste lugar. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite através da sua palavra, porque o Senhor já está falando através dos louvores, Pai. O Senhor já está se manifestando através dos louvores aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para derramar sobre o teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais para derramar sobre esta igreja, sobre esta comunidade de fé. E o Senhor irá fazer, porque o teu povo tem para te buscar também, Senhor. Nos ensina a te obedecer, Pai. Que é isso que precisamos, Senhor, para sermos revestidos dessa autoridade. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Olha que bênção. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus que nós temos a oportunidade de nos reunirmos num lugar, de poder ter a comunhão como irmãos em Cristo. Como domingo passado, segui a paz com todos. Que bom que nós temos um momento de comunhão. E glória a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite. E eu gostaria de compartilhar um versículo com a igreja que está no livro de Filipenses. O apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos. No capítulo 3 de Filipenses, verso 7, somente o verso 7, mas do 7 em diante é muito forte o que Paulo diz. Mas eu quero frisar apenas o 7, que diz assim: mas o que para mim era lucro ou ganho, reputei-o, ou isto considerei perda, por causa de Cristo. Há uma diferença, né? Quando nós nos achegamos a Deus e Ele se achega a nós, Cristo, nós nos achegamos a Ele e Ele se achega a nós, há uma mudança, há uma diferença. E o apóstolo está dizendo assim: o que antes para mim era ganho, era lucro. O que era lucro para você antes de conhecer a Cristo?
Aquele que gostava de beber, bebia. O que fumava, fumava. O que passava as madrugadas fora de casa, passava. Né? Aquele que roubava, roubava. E assim por diante. Não lembra com saudade não, viu, irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Era, não é? Mais. Mas o apóstolo Paulo, ele era judeu. Ele cresceu em um lar judeu, sendo ensinado, instruído na lei por um dos maiores professores da época. E o que Paulo então está falando? Se ele estudava a lei, de que ganho, do que era? Porque se você vai vendo, ele fala assim, olha, por Cristo, tudo que tinha como ganho na minha vida, eu tive, não foi mais útil depois que eu tive encontro com Cristo. Ele chega a usar a palavra estrume. Se tornou estrume. Não tem mais utilidade todo aquele conhecimento. E o que antes para nós era ganho, né? Quando nós nos deparamos com uma verdadeira conversão, foi ontem que nós aqui na oração, a missionária falou, às vezes tem crentes de 20 anos de convencido, mas não de convertido. Está convencido, mas ainda não é convertido. Né? Paulo estava nessa situação. Não sei quantos anos Paulo tinha, mas já havia muito tempo de caminhada, já conhecia, né, a Torá naquela época, que era ensinada muito bem. Mas ele chega a um ponto e fala assim, olha, o que para mim era ganho, eu tive agora como perda depois do encontro com Cristo, de uma vida de fato com Cristo. E meus irmãos, quando nós somos transformados, há uma diferença então. Isso se implica também não apenas numa pessoa que ela começa a congregar numa comunidade, numa igreja, pessoa que ela muda velhos hábitos. E isso também se implica ao que? A fidelidade dos dízimos e das ofertas. O que nós tínhamos antes como perda, que ao encontro com a palavra, nós temos como perda tudo aquilo que é nosso não é nosso. Porque é Ele que nos deu. E há uma parte que sem discussão e negociação Ele requer de volta. Você não está pagando para a igreja. Você não está pagando para o altar, para o pastor. Você está devolvendo. E o que antes, eu quero trazer também a uma velha, um costume antigo, né, em alguma determinada crença que diz, você devolve o que você pode. Se você pode 20, se você pode 5. A Bíblia não fala o que você pode. A Bíblia ensina que a 10ª parte de R$1, de 1.000, de 1 milhão, é a 10ª parte. Paulo diz o que era ganho, existia um conhecimento. E nós estamos vivendo aqui na Filadélfia, de Sinop, um tempo de renovação e de reconstrução. O verso diz o que era ganho para essa igreja antes. Irmãos, tenham como perda. Porque a renovação, a reconstrução, sempre eu lembro de uma casa em reforma. Como é difícil eu me imaginar dentro de uma reforma o tempo todo uma bagunça. Já não é fácil você manter uma casa organizada normalmente. Imagina com entra e sai, né, do pedreiro, entra e sai de materiais, aquela confusão toda. E talvez eu já ouvi até mesmo relatos de pessoas que pensou em desistir de reformar, de tão estressante que é. Mas nós não podemos parar no meio do processo, porque é pior ainda. Imagina, você está lá com meia parede quebrada. Termina então, conclui a obra. Eu quero deixar para a igreja também algo. O processo de renovar e reconstruir não é fácil, é muito doloroso. Às vezes dá vontade de desistir, alguns até mesmo desistem. Mas nós que estamos aqui nesta noite, precisamos então perseverar, é o que a palavra tem nos ensinado. Vamos perseverar na fé. Porque a palavra também diz
que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para fazer o quê? Para completá-la, para terminá-la. Então, se Deus colocou uma palavra sobre esta igreja, começou com a liderança, Deus falando ao pastor e depois confirmando nos eventos aqui de 49 anos, e assim confirmando, é porque Ele vai completar esta boa obra. Amém? Mas Ele também conta com os dizimistas ofertantes que já estão aqui hoje. Ele conta com a nossa vida em comunhão, em santidade, com os que estamos já aqui hoje. Eu queria orar por você. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros. Senhor, aqui nós oramos por cada um, por cada vida, homem, mulher, criança, cada um que está dentro deste lugar, meu Deus, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais audível. Abra nosso entendimento, Pai, para que nós não venhamos sair daqui vazios, porque a despensa está aberta, o Senhor está derramando, Pai, sobre as nossas vidas. Que nós venhamos comer, nos alimentar, que a boa semente não caia em terreno pedregoso, que a boa semente não venha cair entre os espinhos, ou até mesmo à beira do caminho, mas que venha encontrar uma boa terra neste lugar, meu Deus. E a semana inteira nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor, buscando por esta igreja, buscando por cada vida. Meu Deus, que o Senhor venha continuar arando estas terras, que o Senhor venha, meu Deus, continuar envolvendo a cada um em nome de Jesus. E nós abençoamos os dízimos, as ofertas, o financeiro desta igreja, Pai, os tome para si. Senhor, que nós venhamos provar cada vez mais a tua misericórdia, o seu cuidado, porque o Senhor não deixa faltar. Aquele, meu Deus, que vive na sua obediência, o Senhor não deixa faltar, o Senhor supre. Ah, Senhor, o Senhor diz com Abacuque, no momento que Abacuque estava tão entristecido com a situação de Israel e estava devastado, e o Senhor então revela para ele o que o Senhor iria fazer com os inimigos de Israel. O Senhor dá uma visão e pede para ele: escreva muito bem, para quem estiver até correndo passar por aí, conseguir ler. E o Senhor ainda fala para ele: mas se tardar, espera. E o Senhor conclui: todavia não tardará. Senhor, nos dê esse espírito de diligência, para que não venhamos nos precipitar. Se o Senhor deu a instrução, o princípio dos dízimos, se o Senhor deu o ensinamento da oferta, nos ensina, porque o Senhor não deixa faltar. Nós te agradecemos, orando também pela multiplicação em cada vida, em cada um que está aqui, Senhor. Às vezes tem cumprido, está precisando em sua casa, Pai. Nós te agradecemos pelo que já tem. Na multiplicação, o Senhor também nos ensina que antes de não precisamos e não devemos reclamar. Antes de fazer isso, pare, agradeça pelo que você tem, traga existência. E nós te agradecemos, meu Deus, por cada um destes aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é com as crianças. Agora, se você tem o seu dízimo, sua oferta, seu envelope, pode trazer à frente. Se não, fica à vontade com o QR Code.
a nossa irmã Kelly, ela quer cantar no louvor, pode você chegar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a paz, igreja. Amém. Resolvi te abençoar, realizar os teus sonhos, pois meu é todo o espaço pra tirar do anonimato, exaltar um servo meu. Tudo que você passou, momentos de provas, permissão de Deus para exaltar um servo seu, mas depois ele aprova. Você vai cantar, valeu a pena, você vai glorificar, valeu a pena, você vai exaltar, valeu a pena. Deus sabe o que faz, você vai dizer, é Ele, você vai aplaudir, só Ele que te ouve e vale, é Ele, só Ele é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz, Deus sabe o que faz. Adoramos, Senhor, aleluias. No deserto pôs a mesa, na fornalha estava lá, na cova dos leões estendi as minhas mãos, pra eles não te devorarei. Acalmei a tempestade, eu fiz parar o vento, o gigante foi ao chão com a força da tua oração, mas eu trouxe o livramento.
Glória a Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé um pouquinho. Sei que você veio para ouvir a palavra de Deus e, como a missionária disse, desde os louvores Deus já está falando com você. Glória a Deus. A Diene é o Antônio Cirilo, né? O pastor Marcos estava lembrando. Ela é o Antônio Cirilo lá. É o Antônio Cirilo? Pastor lá? Eita. E Deus vai trabalhando através de nós, né? Que bênção, né? Eita, a missionária estava lá em cima. O que é isso aqui, missionária? Vou pegar um. Posso pegar? Que bênção, né? Glória a Deus. Deus é fiel. E nós estamos num tempo de reconstrução e renovação. Aleluia. E Deus colocou no coração da liderança do pastor Marcos, né, um estudo sobre santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. E hoje está dando início da última semana desse propósito. E você já tem aprendido muito. Talvez você não lembra, mas que você possa relembrar. Ou que você possa prestar muita atenção hoje, porque Deus ele quer falar conosco. Feche os teus olhos um pouquinho mais, não para dormir, mas para se concentrar um pouquinho nessa oração. Fala para Deus aí que você quer aprender um pouco mais. Fala para Ele que, se for preciso, que Ele te traga uma renovação, uma transformação, mas que Ele possa realmente falar com você. Não por causa do homem, mas por causa da palavra. Porque Ele é fiel à palavra. Ele zela para que ela se cumpra. Oh Deus, ouve esse coração dessa mãe. Ouve o coração deste pai. Ouve o coração de cada um de nós que estamos aqui por causa da tua palavra. Nós não estamos aqui por causa do homem. Nós estamos aqui por causa da tua palavra. E nós queremos, Deus, ouvir a tua voz. É mais um dia de lição, é mais um dia de crescimento na tua presença. Meu Deus, é este ensino nesta semana de santificação que nós queremos aprender, Pai. Como o Senhor tem falado desde o primeiro momento, quando o Senhor falou com o pastor Marcos. Meu Deus, o Senhor tem nos direcionado através do Espírito Santo. Continua, meu Deus. Porque às vezes a aflição, ela vem, o vento, ela vem, mas a tua palavra, ela permanece, nos sustentando, como nessa noite, nesse início desta semana, ela vai continuar nos sustentando, se revelando, trazendo a reconstrução, trazendo, meu Deus, a vitória, a existência, trazendo à luz aquilo que parecia o fim. É mais uma semana de aprendizado, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Glória a Deus. Bem forte, bem forte. Acordar o seu irmão, despertar o Espírito dele. Pode se sentar? Se senta em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite, igreja. O nosso pastor Marcos, ele está em viagem, mas ele está chegando essa semana e com boas notícias. Em nome de Jesus, né? Sempre nós acreditamos em boas notícias. E como eu disse na oração, e um pouquinho antes, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É um estudo que o pastor foi direcionado pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa última semana. Falaremos um pouco hoje. Quase certeza que o pastor vai colocar mais uma mensagem lá no grupo da igreja. Se você não está, depois você passa o seu número para alguém aí que faz parte do ministério, para que você possa participar. E sempre estava dando um vídeo, uma mensagem ali, um resumo do que Deus tem falado conosco, para você estar a semana inteira relembrando. Visite as nossas redes sociais, que é preciso durante a semana. Ah, pastor, olha, eu tenho o culto lá de domingo, mas durante a semana,
Por que você não revê nas redes sociais? Vai na conexão, se você pode, nas quartas-feiras, teremos as conexões, e que você possa continuar se alimentando desta palavra que sustenta a sua fé. Amém? Então, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nessa viagem do pastor, ele pediu para que a gente pudesse estar aqui, dando continuidade a esse ensinamento. Nós vamos falar de mais um momento, onde estamos finalizando esse ensino. Mas durante a semana o pastor, a missionária, vai estar falando mais durante a rede social e também a conexão. E hoje nós vamos falar sobre a certeza da salvação. A certeza da salvação. Você não tem a imagem? Eita, será que era para mim passar? Eu sei que o pastor tinha passado. A certeza da salvação. Manda mensagem, a imagem que o pastor me mandou lá para o Tiago, que o Tiago acho que consegue passar ali no telão. A certeza da salvação. Nós precisamos andar na certeza da salvação. Você pode dizer isso comigo? Diga, certeza da salvação. Glória a Deus. Não é o talvez, o será, é a certeza. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Nós aprendemos muitas coisas durante essas semanas, né? O pastor falou muito, falou ali, meu irmão, que a gente tem que entender que a nossa salvação, ela vem do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas há um crescimento quando nos arrependemos, quando vivemos a fé. É um caminho onde nós vamos prosseguindo de crescimento, de arrependimento e da certeza da vitória. Mas como que eu posso andar nessa certeza da salvação, andar em segurança, e uma segurança inabalável? Ou seja, eu vou conseguir, mesmo com todos os problemas, mesmo aparentemente veio a minha derrota, mas Deus ainda falou que eu vou conseguir. Não, mas eu perdi, eu estou sofrendo, eu estou passando momentos difíceis, mas como que nesses períodos eu ainda vou continuar com a certeza? Porque eu não sei se já aconteceu isso com você, às vezes são até certezas da salvação da vida eterna. Não só da questão do escape de um problema, não só a questão da salvação, meu irmão, do problema da família, financeiro, não, mas a salvação, até se realmente o meu nome está escrito no livro da... Não sei se já aconteceu isso com você. Será que se eu morrer hoje, realmente eu vou ficar nessa eternidade, na presença de Deus? Não sei se você já se pegou assim. Talvez você possa ter passado ou passar por isso. Isso acontece, meu irmão. Quando melhores famílias. Como o senhor sabe disso? Os profetas. Se você ler a palavra, você vai ver os profetas, muitas das vezes pedindo até a morte. Você vai ver, meu irmão, os reis, e os reis que eram levantados por Deus, enfrentando problemas nas suas casas, nas suas lideranças, né? Reis que tinham ali pessoas que eles lideravam, e eles eram muitas das vezes traídos, passavam por problemas que até filhos queriam matar os próprios pais. Se você ler a palavra, você vai ver isso. Você não vai ver, meu irmão, um sinopinha só de flores. Flores, né? Você não vai ver, meu irmão, Israel. Como que está Israel? Como que está lá Israel? Você não vai ver, meu irmão, na Bíblia só momentos que parecem ser momentos de alegria. Você vai ver momentos de lutas. E diga comigo assim: momentos de sentimentos de tristeza, que é o que acontece comigo e com você. Mas às vezes a gente olha para a luta do vizinho e o vizinho parece que está trocando de carro. Às vezes a gente olha para a casa do fulano e vê ele sorrindo, e vê o fulano assim, e vê o Beltrano assim, e às vezes a nossa casa está num momento difícil. Como às vezes nós temos sentimentos de tristeza. Olha que interessante, e esse é o problema que eu quero focar aqui com você nesse momento. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo para você possa entender o que eu estou querendo dizer. Um dia nós estávamos cuidando de uma congregação, uma igreja,
atrás, e estava passando um problema na igreja muito grande. E nós tínhamos o costume de deixar a porta da igreja durante o dia aberto, às vezes o dia inteiro, às vezes meio período, para que as pessoas que passassem por ali pudessem vir. Às vezes pedir uma palavra, uma orientação. Às vezes nós colocávamos uma mesa lá fora, fazendo evangelismo, colocávamos um caderno de oração, para a pessoa poder colocar o nome. Mas olha que interessante. E às vezes nós tínhamos cultos de dia. Só que às vezes eu deixava a minha esposa ali, ela fazia o culto, às vezes ela cuidava da igreja, e eu, a gente às vezes ia orar em outro lugar. Um exemplo, do monte. E uma vez eu fui fazer uma oração no monte, mas o sentimento da luta, lembra que eu te falei? Nós estávamos passando por um momento de luta. Eu saí lá, deixei a igreja lá cuidando, e eu fui lá para o monte orar, Cheguei lá com um sentimento de tristeza. E quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra. E então, quando Ele me deu a palavra, o meu coração se encheu de alegria. Mas inicialmente era tristeza. Aí quando veio a palavra, o meu coração se encheu de alegria. E aquela alegria foi tão grande que eu tinha só uma certeza. Qual era? Está tudo resolvido. Meu irmão. E eu voltei para lá e realmente tudo já estava resolvido. Mas não é isso que acontece nas maiorias das vezes. Na maioria das vezes, às vezes você sai até da igreja triste, mas tinha que sair alegre. Às vezes você está lá na sua casa, meu irmão, você está orando. Eu estou falando de você que está orando, mas às vezes você não está. Você está enfrentando a sua luta, o seu problema, e você vem a maioria das vezes tristeza. Não é sentimento de alegria. E esses sentimentos são bênçãos, mas também podem ser maldições. O sentimento, muitas das vezes, pode ser uma maldição, porque pode parar a sua fé, porque pode parar a sua caminhada, porque pode fazer você se esquecer da palavra. Um sentimento de tristeza. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está alegre e às vezes alguém te manda, como o dia de hoje, um emoji, como é que fala? Emoji, fala? E aquilo ali já está estragando o seu dia. É uma figurinha, é uma palavra, é uma mensagem, que às vezes você já começa a querer estragar o seu dia, trazer um sentimento de tristeza, e às vezes você pode aí acaba como falando mal do irmão, aí você já acaba, meu irmão, atrapalhando, por causa de um sentimento, às vezes uma coisa tão pequena que isso não poderia atrapalhar a sua fé, a sua vida com Deus. E é um sentimento que pode estar virando uma maldição, um problema. E olha que interessante, é uma coisa tão pequena, mas que pode ficar tão grande, Então você tem que entender isso, porque não acontece só com você, isso acontece até nas melhores famílias, na família de Davi, na família dos profetas. Isso pode acontecer com você, de você estar triste, você está enfrentando uma dificuldade, mas isso não pode parar você. Isso não pode parar você. Por quê? Porque você precisa viver na certeza da salvação, ter segurança na palavra. E como que eu vou ter isso, pastor? Nesses momentos complicados. Pega a palavra de Deus aí. Está com a Bíblia? Se não estiver, você vai olhar o monitor. Monitor não, Vai olhar no telão. E em 1 João capítulo 5, nós vamos ver uma palavra. 1 João 5, versículo 13, é o versículo central. Versículo central. Como ter segurança e na palavra nos momentos de sentimentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos que às vezes duvidamos até da nossa salvação. 1 João 5,13. Eu vou ler aqui na versão árabe. Eu sei que você não está dormindo,
Você está vivo na fé, acordado, despertado no Espírito, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, se Deus te deu lábios e você pode falar, fale, porque muitos queriam falar. Você vai repetir comigo, diga assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Glória a Deus. Ele diz uma coisa nessa tradução, ele diz assim: olha, eu escrevi para que vocês possam ficar sabendo, para que vocês entendam que o quê? Que vocês têm a vida eterna. Vocês que creem no Filho é crer na palavra. Quando eu estava passando por um momento difícil, o que Deus trouxe? A palavra. Deus me trouxe a palavra para continuar. E aquela palavra gerou em mim alegria. Mas o que acontece nas melhores famílias? Momentos de tristeza, sentimentos de fracasso, momentos que eu só consigo enxergar, como estávamos falando na semana de oração, que você vê em nome de Jesus. Isso, pastor, não vi, mas vai vir na próxima, quando tiver em nome de Jesus. E aí, meu irmão, nós estamos falando que às vezes nós estamos com foco errado, nós olhamos só para as dificuldades, esquecemos de olhar tudo que Deus já tem feito. Às vezes você está olhando tanto para o problema e esquece da palavra. Nossa, ele fez isso, ele fez aquilo. E é naquele momento que você está enfrentando seus problemas que você vai precisar viver o quê? Viver ali o extraordinário de Deus, acreditando na salvação. E é só quando você acreditar na palavra, acreditar que você tem a vida eterna, acreditar porque você sabe que a palavra te garante, e você vai continuar tendo fé, você vai continuar acreditando, mesmo quando você precisa só andar pela fé. Eu não ando pelo natural, eu ando pela fé. Eu não ando por sentimentos. Sentimentos também são bons. Tem sentimentos bons que te impulsiona para coisas boas. Mas mesmo quando vier o sentimento ruim, os momentos difíceis, eu vou continuar por causa da palavra que me garante, meu irmão, a palavra de Deus, a qual quando você está lá, como você está aqui agora, Ele está te lembrando que para você é salvação, que vai dar certo. Não vai. Preste atenção no que Ele está falando com você. Acima de sentimentos está a certeza da palavra. Você consegue fazer assim? Você tem uma mão para você fazer assim? Tem gente que só tem uma. Tem pessoas que não tem nenhuma. Você tem uma para você fazer isso agora? Fala assim: acima do sentimento está a palavra de salvação. De salvação. Qual é a palavra que Deus tem falado com você? Qual é a direção que Deus tem te dado? Então, acima de sentimentos, há a palavra de salvação, que é a convicção da sua fé, que é a convicção, você tem certeza daquilo que Deus tem falado com você. Você tem que ter essa certeza, meu irmão. Quando vier a dúvida, quando vier a incerteza, será que eu sou salvo? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Será? Aí eu lembro da palavra e isso vai me trazer segurança para continuar. Vai te trazer a segurança, meu irmão. Ou não aconteceu isso com você? Já deve ter acontecido. Olha, eu só não garanto 100% porque quem garante é Deus. De você estar lá e você só tem a palavra. Deus te deu a palavra. Talvez até pessoas poderiam estar olhando para você e falar assim: isso aí já era para ter desistido, isso aí já era para estar desacreditado. E aí, meu irmão, mas você tem a palavra da salvação. E você continua. E por isso você tem segurança. Por isso você tem a segurança de continuar. Não é o sentimento, é a convicção, é a certeza da palavra. Efésios capítulo 2, você consegue localizar lá? Efésios capítulo 2. A sua garantia é a palavra de Deus. A sua garantia é a palavra de Deus. Mas o homem mandou um emoji que me entristeceu. Mas o homem me deu uma palavra. Olha, mas o meu sentimento. Olha, mas será? Olha, não, irmão. O que a palavra tem direcionado a você?
Efésios 2:8. Vou ler na versão A, e se você quiser ler comigo, que você possa nos acompanhar. Você está vivo na fé? Está vivo no Espírito? Então, se você pode, repete, diga assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, meu irmão, isso aqui o pastor citou no entendimento, e eu lembrei desta passagem, porque muitas das vezes quando o pastor está pregando, ele pode ser que ele não cite o versículo, está escrito lá em Efésios, mas ele traz o entendimento, porque é a vivência da palavra. Então, quando ele deixou ali o esboço, ele já deixou esse entendimento. Efésios 2:8. Diga comigo assim: a graça está ligado com a minha fé. Isso. Há um tempo atrás nós estávamos falando sobre isso. O que é fé? Boa noite, igreja. Diga: fé é certeza. Isso é convicção. É certeza, meu irmão. Então a fé, ela está junto com a graça. Graça mais a fé vai resultar em salvação. É isso que está escrito aqui, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé é certeza, e isso não vem de vós, é dom de... Até a fé Deus te dá. Lá quando o pastor estava te dando um exemplo, no momento de tristeza que ele estava enfrentando, e aquela fé que vem através daquela palavra vai te dar convicção para continuar, e você vai ficar firme, e você vai viver a salvação. A graça está ligada com essa certeza, meu irmão, e você não pode se esquecer disso. Mas o que o inimigo quer fazer? Quer que você se esqueça. E uma simples notícia, um simples dia de provação, um simples momento quer destruir toda a sua casa, quer destruir toda a sua caminhada, quer destruir, meu irmão, mas não vai conseguir, porque você tem fé, você tem a palavra, você tem a convicção, e você vai assim continuar com perseverança. Em nome de Jesus. Mas talvez você pense: pastor, mas eu tudo bem, se eu estivesse bem, mas eu não estou bem, eu sou falho, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que aí, meu irmão, vamos refletir sobre o que eu estou dizendo. Mas eu sou falho, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí eu lembro do perdão, mas daí eu lembro da palavra. E mesmo que eu estou caído pela minha fraqueza, eu peço perdão, porque eu lembrei da palavra, e Deus me perdoa, e Deus me levanta, e eu continuo. É isso. É esse que é o caminho da salvação. Esse que é o caminho da palavra. Porque, como eu disse desde o começo, você não vai ler a Bíblia e só ver sentimentos de alegria. Você não vai olhar para a vida de Davi e só ver coisas de alegria. Você não vai olhar para a vida dos profetas e ver só momentos de alegria. Vai ser momentos de aflições. Jesus disse que nós teríamos o quê? Aflições. E aí? Mas ele também disse que ele estaria aqui conosco através da sua palavra, do seu Filho. E aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho é crer na palavra. Qual é a palavra que Deus tem direcionado? É essa que você tem que crer. E é essa que vai te impulsionar a ficar firme, a crer na salvação, a crer, meu irmão, na vitória. Mesmo que pareça que você não consegue. Você consegue por causa da palavra. Não desista. E eu caio, mas eu me levanto por causa da palavra. Se está caído, já aproveita e ora. Inclina os seus joelhos e ora. E ele vai te lembrar da palavra. E aí você eleva o teu coração por causa da palavra. Mesmo que às vezes você pensa: uma palavra da minha esposa me entristece, uma palavra do meu marido, uma palavra do meu filho, uma palavra, mas uma palavra de Deus eleva o teu coração e te faz continuar e andar em segurança. Porque acima de sentimentos está a fé, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pensa comigo. Eu dei esse exemplo como se eu estivesse
estivesse caminhando, falhando, caindo e levantando por causa da palavra. Porque eu lembrei do perdão, porque eu lembrei do arrependimento. Aí você vai lembrando qual é a aflição que você enfrenta. Deus está te dando uma palavra. Dentro do pecado, Ele te lembra do perdão, Ele te lembra do arrependimento, assim como Ele te lembra da família, assim como Ele te lembra de muitas coisas. E aí você se apega a essa segurança dessa palavra. Mas presta atenção aí. Lembra como foi a sua vida até hoje? Esse pastor não quer lembrar. Mas como que você cresceu na fé? Alguma coisa te fez crescer na fé? Eu sou estourado, pastor. Eu sou de muita temperança, esse temperamento difícil. Olha, até matar eu matava. Olha, até roubar eu roubava. Eu era tão assim, eu fazia coisa errada. Olha, era isso, aquilo. Tem coisas que você já mudou. Como minha esposa estava falando na hora dos donativos. Às vezes coisas que você não pode se alegrar, porque para Deus era ruim. E você mudou para melhor. Mudou para melhor? Diga amém. Isso. E aí, meu irmão, olha para a sua vida, como você, tem coisas que você melhorou. Talvez você está tão enfrentando dificuldades que você nem presta atenção nisso. Tem coisas que Deus já melhorou na sua vida. Tem coisas que Deus já melhorou. Falei pro nosso amigo Damasceno, né? Como que você está bonito hoje, né, Damasceno? Estava na fé do pastor Marcos, né? Então, olha só, meu irmão. Quantas coisas que às vezes você não percebe que Deus já te fez melhor? Que Deus já fez melhor na sua esposa. Que Deus já fez melhor na sua vida, na sua família. E às vezes a gente vai se esquecendo, vai se entristecendo, vai perdendo a nossa fé. E vai perdendo a segurança. E a gente não pode perder. Nós temos que continuar lembrando da palavra, ter a certeza, ter a convicção e assim viver em segurança nesse caminho da santificação. Lembrando que você já melhorou, que você já se afastou de pecados, que você já não comete muitos pecados que você cometia. Que você lembra, meu irmão, que você até busca a palavra. Você não está aqui buscando a palavra de Deus? Você está aqui por causa da palavra? Diga amém. Ou é por causa da barriguinha do pastor que você está aqui? Não. É por causa do meu cabelinho que você está aqui hoje. Não é por causa do que? Da palavra. Então olha só como você mudou. Muitas das vezes você não estava por causa da palavra. E você veio hoje, muitas vezes você se larga do pecado, você desvia de uma rua. Eu estava nessa, vou naquela para não causar briga. E aí, meu irmão, isso é a resposta para você ter certeza, ter segurança, para você viver a sua fé, para você olhar para si e falar, não, eu estou caminhando no caminho da santificação. Eu estou buscando ser melhor. Ah, mas eu caí. Então eu vou orar, eu vou me levantar com segurança, porque Deus vai me ajudar. Porque assim como eu já mudei algumas coisas, assim como Deus me abençoou, Ele vai continuar me ajudando. Em nome de Jesus. É só assim para a gente viver em segurança. É só assim para a gente conseguir viver a palavra. Não adianta, meu irmão, a sua diferença daquele que está no mundo, simplesmente, é a palavra. É a certeza da palavra que te faz caminhar em meio às águas da dificuldade. Glória a Deus. Em meio às águas da dificuldade. Precisava do celular para me contar um exemplo que o pastor ele mandou num estudo. Eu queria ler. Traz aqui, meu filho. Acabei esquecendo o celular. Eu quero falar para você de um exemplo, para que a gente possa fazer uma oração. Presta atenção, em nome de Jesus. Eu dei o meu exemplo no começo do culto, mas eu quero ler este exemplo. Não sei se alguém já viajou para algum outro país que exige o visto ou o passaporte. Se você já fez isso, sabe que viajar é uma jornada que exige preço e crescimento. Como vimos no último estudo, você paga o preço das passagens, o preço da documentação, um custo.
Você passa pela disciplina de organizar tudo. Aprende regras novas. Isso é crescimento. Mas no dia da viagem, o que te dá certeza absoluta de que você vai embarcar e entrar no país do destino? Não é o seu sentimento. Você pode estar nervoso, ansioso, achando que esperou algo, que esqueceu algo. Seu sentimento é instável. A sua certeza é baseada em duas coisas que não mentem: o documento principal, o passaporte, e o visto, se necessário. É o documento oficial, assinado e carimbado por uma autoridade. Ele é a prova objetiva de que você tem permissão e de que sua identidade foi reconhecida. Os carimbos de prova, as páginas do passaporte cheias de carimbos de entrada e saída, mostram a evidência de que você realmente tem viajado, que você usa aquele documento e cumpre as regras. A segurança da nossa salvação é exatamente assim. Muitos cristãos vivem a jornada com medo de não chegarem ao céu. Eles baseiam sua esperança no sentimento do dia. Olha que interessante. Mas a Bíblia nos diz que nossa certeza não está no nosso sentimento, mas no documento principal, que é a obra de Cristo na cruz. Ele assinou nosso passaporte com o próprio sangue. Olha que interessante, meu irmão. E aí? É isso. Não são sentimentos. A garantia é a palavra, é o preço que Cristo pagou, é a certeza que Ele nos dá. Isso que traz segurança. E nós não podemos nos esquecer disso. Mesmo que estamos fazendo a nossa viagem, mesmo que estamos passando pela nossa jornada e com sentimentos difíceis, momentos difíceis, mas a palavra nos traz a certeza, nos traz a segurança necessária em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Uma oração com você. Pastor, mais oração? Já tenho orado nas madrugadas. Não tenho só orado, como eu tenho às vezes mais chorado do que orado. E Deus tem colhido meus lamentos, pastor, meu choro. Mas eu vou orar com você porque isso que Deus tem falado conosco neste momento é que Deus está nos convidando nessa semana para que a gente possa encarar a realidade de uma forma diferente. Não a realidade que o mundo está mostrando, não a realidade que o sentimento muitas das vezes está mostrando, mas a realidade da palavra, a realidade espiritual, o que Deus tem falado com você. Então você vai ter que, às vezes, até se arrepender. Talvez aqui você vai ter que se arrepender em algum momento. Deus falou com você. E aí você vai pedir perdão. E você vai se renovar. E você vai continuar. E você vai conseguir viver em santificação em nome de Jesus. Então aí sentado, se você quiser curvar sua cabeça e peça perdão se você precisa. Fala com Deus aí agora. Peça perdão para Ele. É uma semana de santificação. É uma semana que Deus está nos convidando a encarar a realidade, mas a realidade do Espírito, da palavra. De que acima do sentimento está a nossa fé na palavra, a nossa convicção no Senhor. E esse estudo que Deus trouxe para a igreja Pentecostal Filadélfia de Sinop é um estudo que vai nos fortalecer cada vez mais. Então acredita no que o Senhor falou com você nessa noite. Acredita no que o Senhor falou com você neste estudo. Acredita agora, fala para Ele. Deus, eu acredito. E o meu olhar não é para os problemas, o meu olhar é para a reconstrução, é para a renovação, é para as vitórias, é para aquilo que Deus do Senhor já fez, é a palavra que o Senhor já me deu, é o que me garante, é o que me dá o sentimento, a convicção da vitória.
Fala para Ele: Deus, eu estou aqui e vou permanecer nesta caminhada, acreditando no que o Senhor tem falado comigo, acreditando no que o Senhor tem falado conosco, acreditando que Deus tem falado com a sua família, a respeito do seu casamento. Qual é a palavra acerca do seu casamento? Qual é a palavra acerca dos seus filhos? Qual é a palavra acerca do seu trabalho? Qual é a palavra que Deus tem falado contigo? É essa que vai te trazer esse sentimento de convicção, de certeza, que vai acima das suas aflições. Fala para Ele: Deus, é assim que eu vou viver esta semana, é assim que eu vou continuar acreditando, é assim que eu vou continuar vivendo esse sobrenatural, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor mais forte. Isso, em nome de Jesus. Agora você fica em pé. Pode ficar em pé. Deus te deu as pernas. Você tem? Que bom, né, meu irmão? Pastor, eu preciso renovar as minhas forças. Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando as suas forças. Mas às vezes são tão poucas as coisas dentro, né, meu irmão? Até que você já pensou com você está ali triste, fala assim: oxe, não, por que eu estou triste? Deus me deu a palavra. É a palavra que sustenta você, meu irmão, que te dá segurança. Fica firme. Esse caminho de santificação. Lembra? Mas eu sou falho, mas eu sou... Não, mas... Então eu vou me ajoelhar, vou me arrepender. O que Deus falou comigo acerca da minha família? O que Deus falou comigo acerca dos negócios? O que Deus falou? Deus falou isso? Então eu vou crer, vou viver a minha fé, e isso vai me dar segurança para continuar nesse caminho de santificação. Amém? Glória a Deus. Amém. Para que a gente possa finalizar e você ter uma semana abençoada. Os recados estão todos dados. Agora você vai lembrar da sua família. Eu quero fazer uma oração especial para a sua família agora. Quero fazer uma oração pela sua família, porque às vezes me entristece a família. Esses dias eu pedi uma palavra para Deus, e Deus me deu uma palavra que tem momentos que às vezes a gente se sente só, mesmo a casa estando cheia. Às vezes a gente se sente só, mesmo você estando cercado de amigos. E aí você precisa só da sua fé. Essa palavra, meu irmão. Lá no Egito, José contou com quem? Lembra que um tempo atrás o pastor falou sobre José? O pastor Marcos deu um estudo e citou o exemplo de José. Lá no Egito ele contou com quem? Com a família? A família não estava perto. Os amigos não estavam perto. Foi quem mais feriu eles. Mas ele estava com a palavra, ele estava com Deus. Muitas das vezes, meu irmão, na vida do Jacó ele falhou, lembra? Mas eu sou falho, eu sou pecador. E o Jacó, será que era falho? Era tido como enganador. E ele foi morar com seu tio, e lá ele foi enganado várias vezes, mais de 10 vezes. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, e ele venceu. E às vezes nós estamos nos sentindo sozinhos. Mas Jacó tinha uma família, só que lá ele foi sozinho. E sozinho foi enganado mais de 10 vezes. Mas ele continuou. Então, mesmo que você pareça sozinho, porque às vezes a família entristece. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu estou fazendo oração para a família. Ora pela sua família. Estou lembrando de um problemático aqui. Isso, lembrou de você. Ora primeiro por você, aí você ora por aqueles que Deus te traz a lembrança agora. Ora aí. Ou Deus não fez te lembrar daquele tipo problemático, daquele que está enfrentando uma luta na saúde, daquele que não é uma pessoa que você escuta resmungando, reclamando, mas você olha e vê tristeza. Deus te fez lembrar da sua família. Ora por eles agora. Por eles que às vezes têm olhado para os sentimentos e não têm olhado para a palavra, como você aprendeu hoje. Fala para ele, fala: Deus, ajuda a minha família. Isso, meu irmão, vai lembrando da sua família agora.
e repreende o sentimento ruim. O sentimento ruim, porque às vezes a pessoa está até lá, às vezes a pessoa até vai na sua casa, às vezes a pessoa ela cruza no seu trabalho, ela passa por você, às vezes você até lembra dela e sente uma coisa ruim. Repreende esse mal agora, repreende esse mal e fala: Deus, eu não vivo por sentimentos, eu vivo pela palavra. É a palavra que também sustenta a minha casa. É eu e a minha casa que servimos ao Senhor. É eu e a minha casa que alcançamos a salvação. Fala para Deus agora: Deus, então, meu Deus, eu acredito que a tua palavra vai honrar esta oração a qual estou orando para a igreja. Meu Deus, e eu oro pelo João, pela Maria. Eu oro agora. Fala o nome dessa pessoa aí para Deus agora, meu irmão. Usa a sua fé. Usa a sua fé nesse momento que vai te dar, nesse caminho da salvação, a vitória. Vai te dar a persistência. Fala para ele: Deus, eu oro por esta pessoa e eu acredito que não prevalece o sentimento ruim, que não prevalece a aflição, mas prevalece a tua palavra. E é por isso que eu abençoo a minha casa, eu abençoo, Senhor, a minha família. E assim como eu estou aqui, me arrependendo dos meus pecados, assim como estou aqui, mudando a minha história, eu também acredito que eu estou no caminho da santificação. E a minha família também está, pela fé da palavra, que me sustentou até aqui e vai me sustentar até a eternidade, em nome de Jesus. Se você crê, que você possa levantar as suas duas mãos aos céus, e que Deus possa te dar uma semana de bênçãos, e que Deus possa continuar lembrando, fazendo seu coração lembrar, assim como Ele me lembrou no meu momento de aflição, da palavra, e que você possa ter uma semana de determinação, de convicção, não porque você vive uma fé, meu irmão, falsa, não, mas porque você vive a realidade do Espírito, você vive a realidade da palavra. E que Deus possa te proteger e te livrar de todos os males, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Olha para cá, domingo que vem a nossa Santa Ceia, tá? Se você pode, não perca a conexão, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.